Bom dia meninas, minhas amigas. Bom dia, gente linda. Mais uma vez estamos aqui nesse encontro de amigas, pessoas tão especiais na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e que eu tenho assim a grata satisfação de apresentar para vocês do meu canal, pessoas que fazem ainda, né, Cleide, a diferença nesse município de Saquarema. Estamos aqui hoje recebendo no nosso canal amigas que falarão um pouco das suas experiências profissionais, mas em especial irão falar sobre o seu trajeto enquanto alfabetizadoras. Então, meninas, cá estamos nós, não precisam ficar ansiosas nem preocupadas, porque a gente está entre amigas. Todos que participam do nosso canal já sabem que nós somos gente que educa a gente. Portanto, temos todas as nossas aflições e angústias, desejos, sonhos, e é isso que a gente tem tentado partilhar com os amigos que têm nos assistido e que têm nos privilegiado ao longo desse tempinho já fazendo o nosso canal. Então, Cleide, normalmente a gente faz, meninas, uma apresentação de quem nós somos, nosso trajeto profissional, para que as pessoas que estão nos acompanhando conheçam um pouquinho vocês. Podemos começar então? Podemos começar com você, Damiane? Podemos. Vamos lá. Quem é você, Damiane? Quem sou eu? Intensa, mãe, esposa, professora alfabetizadora, porque todo o meu começo foi ali na alfabetização, como as meninas sabem. Vivo um momento de turbilhões, de coisas acontecendo, vontade de seguir, vontade de parar, mas eu sou assim, intensa, pensante, crítica, e isso é que me move. Essa sou eu. Quem é você, Riane? Eu sou Riane, sou alfabetizadora, eu amo a alfabetização, mas às vezes também fico nesse embate entre seguir e parar, mas eu acho que é ótimo, que eu ainda me sinta incomodada às vezes e fique com raiva e fique frustrada, porque isso mostra que eu ainda não estou dormente para a vida ainda me afeta, eu ainda sinto vontade de brigar, de bravejar, de ficar magoada e de lutar mais. Eu acho que o que me move também na alfabetização é esse gosto de brigar ainda tenho muita vontade de brigar, muita energia para brigar. E é isso que me move, eu amo meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, eu brigo muito no meu trabalho, reclamo muito, e eu acho que o dia que eu parar, aí sim vai ser um motivo de preocupação. E você, Alessandra Xavier, quem é você? Eu acho que sou apaixonante, porque tudo que eu faço na vida, inclusive a profissão, é por essa linha de me apaixonar, entendeu? Eu não comecei, comecei em 1992, eu não comecei com alfabetização. Comecei dando aula na minha primeira turma, foi segundo ano, e depois eu fui para um quarto. Eu peguei a alfabetização no meu terceiro ou quarto ano de exercício, mas me apaixonei. E eu acho assim, você tem que acordar para se apaixonar, entendeu? Eu não vejo me fazendo outra coisa. Por isso quando perguntam, né, porque eu já teria até pelo meu tempo de exercício, idade para estar já, né, me aposentando em casa. Só que eu ainda não me vejo isso porque eu acordo apaixonada para ir trabalhar. Então, e alfabetizar é isso, né? O alfabetizar é isso. Você se apaixona por cada avançozinho do seu aluno, por cada conquista que ele faz e aquele olhar brilha. Tia, aprendi, tia, olha a palavra. Então, é isso. É realmente apaixonante. Apaixonante. Quem é você, Cleide? Cleide Jane, mas pra nós ela é a Cleide, nossa querida Cleide. Eu sou Cleide, né? Sou mãe, sou avó, sou família, muito família. Hoje, então, mais do que nunca, né? Porque como eu já dei uma paradinha, mas sou assim, apaixonada pela alfabetização, pela educação em si. Gosto muito e assim, foi uma jornada que eu saí, me afastei por um momento, não sei se eu vou ter oportunidade de voltar, mas com uma sensação de dever cumprido, tanto na alfabetização quanto na direção de escola que eu peguei por um tempo. Então, eu sou a Cleide da educação. Isso aí dá um bom slogan, hein? Gostei! Damiane, agora a gente quer conhecer assim você, o seu percurso.
concurso. Quando que Damiane começou, em que escola começou e onde você está hoje? Fazendo a sua função, né, pedagógica. Eu me formei, fiz o curso de formação de professores eu terminei em 1988, com 17 anos. Nessa época, a gente não tinha portas abertas para a gente logo iniciar. Então, em 1989, eu fiquei estudando para concurso, porque eu vi dizer no meu município que teria um concurso, que eram coisas que também não aconteciam. As pessoas trabalhavam, depois elas ficavam efetivas, mas não tinham concurso. Então, em 89, na cidade onde eu morava, onde moro até hoje, que é Ararama, ia acontecer um concurso no final do ano. Então, como eu tinha só 17 anos, não consegui logo trabalhar, e estudei para o concurso. No final do ano, esse concurso aconteceu, eu fiz o concurso e passei. Em 1990, eu comecei a trabalhar. E comecei com uma turma de primeiro ano nesse município, numa escolinha muito distante, porque era assim, você passava no concurso, eu lembro que eu fui a 8ª do concurso, eu passei bem no concurso, mas só tinham escolas longe. E a gente também com medo de... Aliás, tinha até escolas mais próximas, mas o medo de ir para uma escola grande, né? Você está começando, então também tive a opção de ficar numa escola bem mais distante. E aí eu trabalhei um ano com uma turma de primeiro ano, que foi um ano difícil por estar começando. E depois, em 92, eu fiz o concurso de Saquarema, 91, comecei a trabalhar em 92 aqui no município com uma turma de alfabetização. E aí começou o desafio, porque a escola não prepara para começarmos com uma turma de alfabetização. É tudo bonito lá, né? Mas quando você enfrenta uma turma de alfabetização, eu tive que aprender na marra. E aí eu preciso lembrar da minha mãe, porque minha mãe era professora, não tinha formação, mas ela era professora do Mobral. Antigamente tinha um Mobral, que eles davam aula para adultos. Então eu via muito isso na minha casa, as pessoas indo e minha mãe ensinando. E a gente ficava por ali, né, observando, e quando era criança eu também observava isso, e isso me ajudou muito. No início eu não queria ser professora. Eu queria ser bancária, porque eu achava tão chique. Eu achava chique demais de salto, né? Porque as pessoas eram muito arrumadas, então eu achava muito chique. Tentei, fui para Niterói, fiz os cursos e tal, mas não consegui ser contratada no banco também nesse período aí que eu estava com 17 para 18 anos. E aí, concursada já, trabalhando em Saquarema, tive esse desafio. E eu lembro que na época tinha um método, que era o método da abelhinha. Eu adorava. Todo mundo era alfabetizado, a gente ganhava uma cartilha para ensinar, né? Era um livro, Minha Abelhinha, eu acho que era alguma coisa assim, branquinho, uma gracinha o livro, gente, mas para mim foi um desafio muito grande. Eu usava aparelho nessa época. Como fazer o barulhinho com o aparelho. Cuspia as crianças todas, porque era uma loucura. Sim. Bem, já prescreveu essa questão e não tinha conselho tutelar na época, ninguém falava que você tinha falava que eu cuspia as crianças, mas foi um momento de muito aprendizado. E eu lembro que na época tinha Terezinha, que foi também minha professora alfabetizadora, que eu esqueci de contar. Eu morei em Bacaxá também antes de ficar maior, então ela me alfabetizou no Sossego da Mamãe. Eu estudei no Sossego da Mamãe. A Marilis também, que faleceu há pouco tempo, foi minha professora. E eu tive esse contato, porque elas eram sensacionais no processo de alfabetização. Então eu acho que lá no fundinho, quando eu era criança, porque pessoas marcam a gente, e elas me marcaram de certa forma. Então eu queria trazer isso. E quando eu passei no concurso e vi que minha professora seria minha coordenadora, aquilo me movimentou muito mais, que eu precisava mostrar para ela que eu era boa. E o meu processo de alfabetização em Saquarema começou a partir desse processo de alfabetização sem saber. Eu perguntava muito, eu sempre fui muito curiosa e perguntava. E ia até a Secretaria de Educação e ela me explicava o processo. A gente tinha todos uns livrinhos, os quadrinhos. Eu fazia aquilo com muita maestria, mas na hora cuspia as crianças todas. Isso eu tenho que dizer para vocês. E depois de 1 ano, 2 anos,
eu fui percebendo que eu também podia criar meu método próprio. Então aquela palavra que eu não queria trabalhar, que não fazia sentido para mim nem para criança, eu ia modificando. E aí ela falava, não pode sair daqui, mas eu mentia, eu dizia que eu estava trabalhando, mas eu não estava trabalhando daquele jeitinho. Mas seguia a metodologia dela, mas com a minha metodologia. Se era para dar quadro do vivo, eu não falava que criança, qual o sentido dessa palavra naquele momento para ela. Então eu comecei também a bolar meus mecanismos. Era uma palavras, mágica, né? não é? Era uma mágica. Palavras que estavam no contexto da criança, e assim eu comecei a fazer meu trabalho. E deu muito certo, porque a gente alfabetizava assim, 80%, 90%. No dia das formaturas, que eram lindíssimas, eu lembro disso perfeitamente, as crianças liam com propriedade. Não era gaguejar, eles saíam da alfabetização realmente alfabetizados. Eu não tinha que levar esse processo até o segundo, o terceiro, até o sexto, como eu vejo hoje. Então eu aprendi, também porque sempre fui focada, sempre gostei de fazer as coisas direitinho, eu aprendi. Porque eu recebia de teoria, mas eu também transformava ali na prática. Porque eu acho que o trabalho de alfabetizador é isso. Você erra, você acerta, você muda o caminho, mas o importante é levar o conhecimento para aquele aluno, que naquele momento ele só depende de você. E aí no final do ano era gratificante, porque você via o menino lendo. Então meu trabalho em Saquarema, enquanto formação, enquanto professora, eu não escolhia mais turmas para dar aula. Eu já sabia que todo ano a turma de alfabetização era minha. Eu não ia na escolha, porque ninguém queria trocar de professor. Então eu alfabetizei 10 anos consecutivos. Nossa. E aí veio a chamada para trabalhar na Secretaria de Educação por conta desse trabalho que todo mundo conhecia e todo mundo gostava, e as pessoas que iam na escola também. Eu trabalhei, também preciso dizer que trabalhei no Anísia Rosa, que era uma escola de comunidade pequena, mas a família também ajudava muito na alfabetização. A família precisa entender todo o processo. Então isso fez com que eu me tornasse a Damiane alfabetizadora e conhecida por isso. E tive a oportunidade, eu não posso dizer isso, comecei na secretaria, não era a Ana Paula, e depois, logo depois, a Ana Paula entrou e me deu oportunidades. E aí nesse caminho também a gente se encontrava, né? Eu, Cleide, Riane, e foi um processo assim bem bonito. Eu assim gosto muito de recordar isso e fico até emocionada, porque eu sou o que sou a Damiane mãe, a Damiane professora, a Damiane orientadora pedagógica, porque eu comecei lá na base, lá na alfabetização. Então a alfabetização mora no meu coração. Então assim, me emociona, porque e hoje eu fico preocupada, e falei ontem isso, hoje eu sou orientadora pedagógica de uma escola do 6º ao 9º ano, que eu ainda encontro meninos sem estar alfabetizados. Isso tem me preocupado muito. Precisamos pensar em um programa para resgatar essas crianças, porque eu tenho aluno de 9º ano que não sabe ler e escrever. E isso é muito triste, né? Quando você gosta da educação, quando você passa pelo processo de alfabetização. Falou lindo. Falou apaixonada. Falou lindo. Sou apaixonada, né? Talvez eu não tenha usado a palavra, mas eu sou hoje isso, eu mostro isso pro meu filho, falo da importância da educação, mas tem uma marca também muito grande, porque eu via minha mãe alfabetizar, eu via minha mãe contar histórias, eu via minha mãe com palavrinhas do jeito dela, né? Porque não tinha formação, mas com muito brilho no olhar. Então eu acho que eu tive isso. E onde ela está hoje, eu sei que ela está feliz com a gente, porque eu tenho mais 2 irmãs e todas foram professoras alfabetizadoras. Isso é importante. E muito do que eu sou hoje enquanto orientadora pedagógica, porque assim também recebo elogios com relação a isso, eu acho que tem muito lá da professora alfabetizadora. Lindo. Ai. Conte-me você, Riane. Então, a história é meio longa, mas eu vou resumir. Eu não sou de Saquarema, né? Eu tô aqui há 26 anos, eu sou de Niterói. Eu nem me sinto mais de Niterói. Então, eu terminei o 2º grau lá e eu não fiz formação de professores. Inclusive, eu queria muito, porque tinha uma escola em São Gonçalo, que era NANS. Eu queria muito ir pra lá, mas meu pai tinha medo de eu pegar o ônibus sozinho, tinha uma história longa. Então, eu não fiz. Então eu fiz vestibular, fiz vestibular para medicina, fiz para nutrição, que não tinha nada a ver comigo, mas eu estava meio perdida, não sabia o que queria. Natural da idade, né? A gente eu era muito perdida. Eu fui uma pessoa muito imatura, eu demorei para poder me encontrar no mundo. Então eu vim para cá em 97, e aí o meu pai descobriu um curso de enfermagem lá em Araruama.
E eu sou técnica em enfermagem, mas eu sou incompetente ao extremo. Não era pra mim, não tem nada a ver comigo. E eu gosto de dar aula, assim, dava aula, eu comecei a dar aula particular. E eu adorava dar aula particular, eu acho que eu já nasci professora, eu acho que eu não faria nenhuma outra coisa. Eu não consigo me encontrar em nenhuma outra coisa. Quando eu tô com raiva, que eu falo, eu vou largar tudo, eu vou mudar de profissão, mas eu não consigo achar nada que eu goste. Então assim, aquilo era o que eu deveria ter feito. Então eu comecei a dar aula particular e aí eu queria ter feito letras, porque eu gosto de literatura, né? Mas aí eu falei, vou fazer pedagogia, depois eu peço transferência. Mas menina, o negócio fisga a gente, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, é aqui que eu tinha que ficar. Eu me achei, me encontrei aqui. Bom, aí eu fiz a graduação toda. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia ser um mundo mágico da graduação. E foi o mundo mágico da graduação. Foi muito legal a minha graduação, eu amei. E na graduação o pessoal falava muito de uma pós-graduação que era muito conhecida, que era da UF, que era a alfabetização das classes populares. Eu era apaixonada, eu era louca para entrar nessa pós-graduação e eu entrei. E eu fiquei mais maravilhada, porque foram 2 anos de uma turma que não queria se formar. A gente não queria sair de lá, a gente queria morar lá, a gente queria fazer aquela pós-graduação para sempre. E aí eu entrei no concurso de 2009, eu estou há 15 anos em Saquarema, 15 anos no Carmen Regina, 14 anos de alfabetização, 1 ano de segundo ano, porque teve lá na escola tinha um processo que teve uma vez que o professor de primeiro ano acompanhava a turma no segundo ano. Foi a única vez que eu fiquei no segundo ano. Então são 14 anos de alfa, 1 ano de segundo ano, agora são, com outro concurso que eu fiz, são 8 de pré-2, que antecede a alfabetização. E é isso, eu adoro fazer o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Achei que a graduação... Eu digo que a educação me achou. Porque eu estava tão assim, sem saber me encontrar no mundo, que acho que a educação me achou antes de eu achar ela. Né? Ela me fisgou antes de eu ter certeza do que eu estava fazendo. E eu também te achei. Você me achou bem ali. Você teve olho de lince. Você teve olho de lince. E eu amo o que eu faço. Ela tem, é um olho clínico. Eu gosto disso aí, de dar aula, de contar história, de estar com as crianças. Brigo muito com o tempo, porque eu queria viver com mais calma o processo. A minha maior discussão nos conselhos de classe é isso. Eu queria viver com mais calma os processos. Eu não tenho tempo de viver o processo, de perguntar para a criança e esperar a resposta, de ir em cada mesa e ouvir cada criança, de experimentar com todo mundo. É sempre, vamos embora galera, olha a hora, 11 horas, e o planejamento não vai dar tempo. Eu acho que essa ansiedade que a gente sente acaba passando para a sala. Então assim, o meu sonho de princesa Disney seria uma alfabetização em tempo integral, que eu discuto lá na escola direto. Gente, a alfabetização tem que ser tempo integral, não dá tempo de fazer tudo que eu quero. Que lindo. Não consigo que estar com as crianças. Fantástica. Genial, não é? Vamos botar em prática, pelo amor de Deus. É uma ideia fantástica. Não dá tempo de fazer tudo que a gente quer. E penso que a gente ainda não havia pensado nisso. Jura que ninguém pensou nisso? Porque eu penso isso todo dia. Cientificamente, tenho pesquisado, lido muito sobre o assunto. Se fala de escola integral, mas não especificamente da alfabetização em tempo integral e os porquês dela ser, né? Porque ela exige mais tempo de espera. Vamos pesquisar sobre isso. Linda a sua intenção, né? O seu olhar para essas crianças. Muito lindo a sua trajetória. Ele é muito curto. É muito curto, é um processo muito complexo, que exige muitos processos mentais. Sim. E às vezes eu tenho que acelerar uma criança que ela vai responder. Eu só preciso de tempo. Ela vai responder. Eu preciso que ela pense. E eu gosto de esperar. Eu falo, e aí, vamos lá. E aí, o que você acha que você escreveu? Então tá bom, lê pra mim aí. Só como é que eu vou fazer isso com 23, 22, 20? Sim. Né? Fica o planejamento ali me pressionando, eu fico... É sempre essa angústia mesmo na alfabetização, para quem vive isso, que acompanha o nosso canal, né? E que vive essa experiência na prática, como você está fazendo hoje, sabe exatamente o que você está falando, dos sonhos e das angústias, né? Viane, lá no passado, nós tínhamos 40 em sala, plena dessa época, né? Eu ia surtar. Gente, era uma coisa impossível Uma de se escola pensar, particular, né? Mas a gente 30 já viveu isso. alunos, e você tem Mas que a gente responder já quase viveu. que 100%. Ainda bem que as coisas foram evoluindo, algumas coisas foram ser- pensadas, né? Vamos pensar aí na Integral. Sim, Vamos fazer sim. um Abaixo assinado. Vamos pensar um artigo sobre isso. Boa ideia. Vamos lá, Lê. Quem é você nesse percurso formativo ao longo desses mais de 30 anos, né?
32. Bom, eu me formei em 91, aí também quando me formei, né, eu não sou de Saquarema, né, eu vim também do Rio, mas cheguei aqui com 13 anos, então também nem lembro mais De quem você era do... de quem eu era antes, né, Aham. porque, né, já sou Saquarema, não tem jeito. Aí eu vim pra cá, né, eu me formei também muito nova, me formei com 17 anos para 18. Aí quando me formei em 91, quando chegou em 92 já teve concurso, no iniciozinho do ano. Então quando eu me formei eu já estava até estudando para o concurso, porque, né, eu já tinha me inscrito e sabia que em 92 ia ter o concurso. Aí fiz, passei, e o meu sonho era trabalhar no Margarida. Gente, o meu sonho! Cleide já estava lá? Como professora, sim, né, Cleide? Depois fui diretora Mas por que dela. Margarida? Sei lá, não sei se é porque era perto da minha casa, era uma escola pequena que eu achava aconchegante, Tá. entendeu? Então o meu sonho era trabalhar no Margarida. Aí me formei em 91, passei no concurso em 92, só quando cheguei em 92 que fui escolher, não tinha o Margarida, só tinha a escola nova que estava abrindo o Gustavo. Aí eu fui pra lá na inauguração do Gustavo, né? Aquela escola toda novinha, não sei o quê, mas fui porque, né? Era a opção Era a época. opção que tinha, não tinha outro jeito, tinha que ir pro Gustavo. Aí lá eu peguei no primeiro ano uma turma de segundo ano e tentando vir pro Margarida. Só que aí no primeiro ano ainda não consegui, aí no segundo ano eu até iria conseguir, mas aí foi numa época que eu perdi meu pai, aí ficou naquela, aí quando eu retornei para a escola depois do tempo, né, que a gente fica um pouquinho afastado, uma semana, aí a diretora era a Silvinha. Aí a Silvinha falou, Alessandra, você já estava até com coisa para ir para Margarida. Todo mundo sabia que meu desejo era ir, né? Eu falava, gente, é pertinho da minha casa, uma Sim. escola pequenininha, a escola que eu queria Já trabalhar. tinha o Matheus, a época? É, Já era mãe? eu fiz concurso grávida. Tá. Aí, Tudo isso também tá aí dentro Aí de fiz querer o estar mais concurso próximo. grávida, aí ele nasceu em julho, eu já trabalhava, né? Peguei a licença. Aí quando eu retornei da licença, que foi na época que eu perdi meu pai também, eu iria pro Margarida, mas aí nesse coisa, acabou que eu não fui. Aí eu lembro que a minha diretora, que também adorava, a Silvinha, ela, calma que ano que vem você vai. Falei, ah, meu Deus, E então Silvia é vamos muito ficar... desprendida dessa coisa de Não, querer te segurar. de jeito muito nenhum, ela aberta a essas sabia questões, que eu queria, né? entendeu? Silvia tem E ela muito falava, isso. Alessandra, realmente é perto da sua casa, né? Que eu sou de Bacaxá. Realmente é pertinho da sua casa, você se formou agora, né? E tá com o filho pequenininho. E eu já trabalhava na escola particular, que era o Aldeia, que era ali pertinho. Então, Ah, assim, tudo perto. tudo eu sempre fui. Eu acho que eu pensava em ser professora desde o útero da minha mãe. Porque eu nunca pensei em ter outra profissão, ter outra vida, nunca pensei. Eu brincava de boneca de ensinar, entendeu? Que era sala de aula, eu tinha os quadrinhos, né? Eu pedia de brinquedo, né? Quadrinho negro. Então nunca me vi em outro lugar, nunca. Meu marido é comerciante, vira e mexe, meu marido fala, poxa, Alessandra, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Né? Na hora Larga de isso, parar vem me lá. ajudar. Eu, ó, pelo amor de Deus, impossível. Não tem como, porque é a minha vida, entendeu? Aí então eu, assim, tudo meu era muito metódico. Eu já acordo, e até planejado, até hoje. Eu já acordo Acorda que horas, amiga? 4 horas da manhã pra correr, pra Porque ir minha pra gente, escola, ela pra corre, voltar, tá? Ela pra... corre muito. Ela é Então, uma atleta. a minha vida é assim, eu gosto assim. Sim. Eu gosto A da rotina rotina. pra você Tem gente é que não algo gosta, positivo né? também. Eu gosto da rotina. Quando uma coisinha sai da rotina, acaba. Tá. Entendeu? Então acho que era, de repente era esse o meu desejo, tanto de ir pro Margarida, que eu achava que ia, Ser mais entendeu? fácil. Eu os trabalhava na blocos se escola comunicavam. particular, que era Os ali blocos se na comunicavam, rua fechavam quase o deserto, perto. né? Tinha a escola do município ali do ladinho da minha casa, Margarida, que era uma escola que sempre me, né? E tinha na época, a diretora era Marilza. Que também, Marilzinha, que me encontrava na rua. Não, é a outra. A Marilzinha. Uma baixinha. Baixinha, que foi já responsável pela cabelo merenda Irmã escolar. de Gordinha. Isso, irmã de Lourdinha. tá, Marilzinha. Entendeu? Marilzinha. Que ela também sabia desse meu desejo, ela passava na rua e falava, Alessandra, vai vir com Margarida quando? Tá. Aí eu falei, me puxa, pelo amor de Deus, me puxa. Aí quando chegou em 94, eu consegui ir pro Margarida. Aí fiquei no Margarida até 2011. Aí Cleide como diretora aqui, né?
foi tudo de maravilhoso, né? Uma diretora que não tenho nem o que diretora, amiga, super mãezona, super competente, aprendi muita coisa com ela, né? Hoje eu sou diretora, né? Estou na direção já desde 2014. 10 anos. 10 anos, né? E assim, aprendi muito com Cleide. Meu Deus, como? Tanto na alfabetização como na direção. Né? Porque Cleide era referência de professora alfabetizadora de escola particular. Eu tenho uma né? história com ela. A gente sabe disso, que ela era referência. Você se alfabetizou com quem? Com Cleide. Então, quando eu peguei a alfabetização, porque aí eu assim, não tinha esse desejo inicial com a alfabetização. Meu desejo era de ensinar, de dar aula, de estar dentro da sala de aula, eu não me vi em outro lugar. Quando eu peguei a alfabetização no Margarida, foi porque sobrou. Porque, infelizmente, era aquela turma que quando tinha muita gente antiga na escola, era o quê? Ah, não, eu quero quarto, eu quero terceiro, eu quero... Eu entrei no Margarida vindo de outra escola, então foi a turma aí, não deixamos mais ela sair. Aí não deixamos mais ela sair. Aí, realmente, quando era escolha, já falava, alfabetização, Alessandra, não sei mais quem. Porque eu me apaixonei, realmente ali eu me encontrei e não saí mesmo. Todo o tempo que eu estive no Margarida, só saí para direção. E no Margarida eu trabalhei 1 ano como OP, quando já vim pro Orgé. Veio também e foi o finalzinho meu ali no Margarida, né? Sim. E aí preciso lembrar que quando a gente teve um período que eu fiquei na Secretaria de Educação que ia visitar a escola, era a escola que eu mais gostava. Ah, gente, Margarida não. Porque Margarida era uma comunidade. Era muito acolhedora. O povo vai ficar com ciúme. Era assim, gente, é uma escola diferente. E a gente não mentia isso. Era uma escola diferente. A comunidade muito humilde, mas muito organizada. A comunidade era, sei lá, era a escola era diferente. muito organizada, era flores. Eu lembro perfeitamente. Os cartazes bonitos, a cozinha linda, as meninas que atendiam a gente velhinha, né? A escola quase caiu. Mas era uma escola de coração. De era coração. Então, assim, é muito afetiva. legal esse momento, porque a gente pode falar isso, que a gente às vezes não fala pro colega. Mas era acolhedora, tinha um bolo de chuva, assim, Ai, não. na minha memória Tinha até mesmo. hoje. E assim, eu acho que é muito legal esse momento, porque a gente vai torresmo. revisitando coisas lá do passado, né? Que mexe com a gente. Que Já ia falar que além dos bolos de Tinha chuva, torresmo, né? eu lembrei. Tinha torresmo, eu tenho uma foto linda comendo torresmo lá na escola. Era muito acolhedora a sua escola, Cleide. Você sabe disso, não precisa de modéstia. E agora a gente vai ouvir dela. Ai, meu Deus. Quem é ela nesse percurso formativo? Gente. Essa inspiração para todas nós. Quem é você, Cleide, nesse percurso formativo? Bem, eu terminei a minha formação de professor no ano de 85 e assim, quando eu fiz a formação de professor, eu não tinha o sonho de ser professora, eu não tinha. Foi o que morava lá em Sampaio Correia, aquela dificuldade, meu pai caminhoneiro, tinha muita dificuldade, mas ele fez assim, o possível para que a gente seguisse, né? E aí eu fui para Araruama, na antiga 7ª série, estudei no colégio Araruama. Terminei em 85. Em 85 não, em 83 que eu terminei. Aí eu terminei em 83 e em 84 eu fui chamada já no início do ano para trabalhar numa escola que eu acho que vocês nem conhecem, que as pessoas pensam que eu sou de origem do WL, né? Que é o Washington Luiz, mas não. Eu vim do colégio Avelino Figueiredo. Conhece? Já ouvi falar do Avelino, mas não conheço. Então, aí comecei a trabalhar no Avelino. Ali era uma escola particular, mas era uma escola bolsista. Então todos os alunos bolsistas foram colocados em uma sala e eram alunos com 16 anos que não sabiam ler e escrever. Nossa. E eu aquele foi meu primeiro desafio para saber realmente se era aquilo que eu queria. Aí eu morava perto de uma menina, Marilzinha Custódio, que Marilzinha Custódio foi o pilar de toda a minha trajetória. Aí, Marilzinha, eu vou te ajudar. Minha filha está fazendo alfabetização, meu filho, o Michel, fazia alfabetização com Teresina.
Aí ela foi me passando material e eu sempre fui muito esforçada e eu gostava de buscar aquilo, eu queria. Aí comecei naquele desafio com aquelas crianças. Eu tive um aluno de 16 anos que se apaixonou por mim, porque eu tinha 17 quando eu terminei. O menino se apaixonou por mim. Também não é muito difícil se apaixonar Isso. por você. Eu ia pra praia, ele ficava sentado lá olhando. Eu passei, juro que eu passei até a ficar preocupada com aquela situação. Carlos Alberto, nunca mais esqueci. E ali naquele desafio, eu consegui maravilhas com aquelas crianças de 12, de 16. Eu fiquei assim encantada, só que tinha um problema na Avelino Figueiredo. Trabalhamos 1 ano sem receber. 1 ano sem receber, foi prova, né? Aí, Mariuzinha, de novo, Mariusa Custódio na história. Cleide, eu trabalho no Washington Luiz, eu vou te indicar pra lá. Pegou todo o meu material, eu tinha um caderno lindo, maravilhoso. De plano? De planejamento? Era um currículo. Ela levou aquele currículo, entregou aquele caderno, entregou lá no Washington Luiz. Aí me chamaram para entrevista, aí eu fui, aí falaram assim, olha, a professora está de licença maternidade, você vai substituí-la em 3 meses. Quando ela retornar, sinto muito, mas vai ser a sua experiência. Falei, não estou fazendo nada, tá bom. Fui, peguei outra turma desafiadora no Washington Luiz, alunos com 12 anos, eram os alunos lá de Rio Mole, eram os alunos até filho de comerciante aqui, fluente na cidade, tinham problemas, tinham perdido a mãe, e o meu desafio era colocar aquelas crianças. Acolher todo mundo. Acolher todo mundo e ensinar. E uma escola que te cobrava muito. O Washington Luiz era uma escola, assim, altamente disciplinada, que te cobrava muito. Eu respirei o Washington Luiz durante muitos anos. Fiquei lá 20 anos. E nessa história toda, que era para ficar 3 meses, eu fiquei 20 anos. Aí, com 3 meses, as mães não queriam que eu saísse. Não queria. Porque eu fui muito envolvida no processo educacional. Muito, muito mesmo. Aqueles alunos eram tudo para mim. Aquele aluno que tinha maior dificuldade, eu levava para minha casa, o responsável, eu colocava para ela, olha, não adianta você querer que ele vá, não adianta. Mais um ano para ele vai ser, mas quando não tinha jeito, eu procurava de tudo quanto era jeito para o pai também entender aquela situação. Mas na maioria do ano, eu tinha quase que 100% de aprovação com o aluno lendo e escrevendo. Em 3 meses, os meus alunos estavam lendo e escrevendo de A a Z, sem dificuldade. Eu era a louca da Belinha. Agora vamos a louca da Belinha. A Belinha veio para mim, né, através das indicações de Mariuzinha, com aquele método, como a Damiane falou, aquele livrinho, e eu contava aquela história e eu viajei naquilo ali. Eu fazia daqueles personagens mesmo, assim, a realidade de cada um. Aí, e eles conseguiam, então eu não tinha problema de cuspir, porque eu trabalhava com sons muito bem. E era muito legal quando você ensinava que o L vai lá no céu da boca. Vamos lá. Lata. Que o M faz. Quando você falava ma, porque você já tinha ensinado o A, quando você fala do M que faz mal, a criança nem fala, ele não fala, ele já escreve o M com A. Aí eu tive um aluno que ele falou, tia, já sei fazer meu nome todo. É Diogo Lima da Silva. Entendeu? Então, todas aquelas técnicas, eu fui criando em cima daquele método, meios que fizesse com que as crianças tivessem mais facilidade para aprender. Então, assim, eu me sinto, assim, realizada na minha jornada de alfabetizadora. Depois trabalhei 22 anos na direção da escola, que foi também excelente para mim. Eu aprendi muito, eu tive excelentes professores, que foi a Alessandra, entre outras, e uma caminhada muito acolhedora, amiga. Eu saí de lá, eu achei que a minha rotina ia fazer meu carro ir parar no Margarida sozinho, porque era aquela rotina. Mas graças a Deus, assim, eu dei uma parada, eu cheguei na consciência que era hora de parar na direção.
Não, o processo educacional ainda mexe muito comigo, eu tenho lido muito. Aí eu estava olhando, eu sou pós-graduada em inspeção escolar. Aí as pessoas falam, mas inspeção escolar tem nada a ver com você. Mas porque na época eu já tinha a pedagógica e a inspeção ia me ajudar muito, né, em relação de documentação, porque eu amo documentação também. Então naquela escola eu gostava de fazer tudo. Era documentação, ofício, eu adorava fazer um ofício. Então eu fiz a inspeção. Aí essa semana eu estava pesquisando uma pós que é neuroalfabetização, que fala muito do método fônico, porque é a minha parte que eu gosto. Hoje eu nem penso em fazer nada disso para trabalhar, assim, não, mas como conhecimento, porque eu gosto muito. Já está na fase dos netos, né? Isso, menina, aí no meu neto, agora você falou assim, ele foi a minha atualização como professora, porque eu já estava afastada. E Miguelzinho pegou o pré-2 e o primeiro ano Miguelzinho pegou na fase da pandemia. Então, para ele foi perfeita aquela pandemia, porque eu estava ali, eu podia ajudar. Tinha essa avó, então, né? é muito legal. E hoje, quando eu sento com ele para fazer os deveres, que ele vai escrever, é outra coisa que eu falo muito assim. Olha, o M tá dentro do nariz. Falar, Miguelzinho, vamos lá. Banco. O M tá aqui, o M também. Depois você só tem o trabalho de explicar que é antes de P e B. Entendeu? Então são facilidades que ele não escreve praticamente nada errado. Ele tem um domínio da língua portuguesa muito bom, apesar que ele é fera em matemática. Mas assim. Mas conseguiu adquirir bem esse momento. Aí quando você vai ensinar que o V, ele tem um ventinho. Quando você faz o vento, o V aparece. E eu fazendo esse vento. O aparelho. E olha só, nas sequelas que o pessoal, quando quis, saiu, tinha que sair mesmo, porque as coisas mudam, evoluem, né, o método da abelhinha. Só que as pessoas criticam, só que não viu muito o lado positivo, porque ele tinha um lado positivo. Num determinado tempo, eu já não usava mais ele, porque a própria escola já, né? Já solicitava um outro caminho. Mas eu não tinha alunos que diziam, tia, é a abelhinha, não. Era o A da abelhinha, o A de anel, o B de bola, entendeu? Então, eu não ficava presa naqueles personagens. E por isso eu acho que funcionou muito bem. Eu posso te dizer que funcionou muito bem. Porque, na verdade, além do método e das técnicas e tudo mais que a gente sabe, que a gente vai aprimorando e vai conhecendo e vai descobrindo, algumas pessoas cientificamente vão comprovando através de resultados, ou professores vão trazendo novidades, né? Dentro da sua perspectiva ali do dia a dia, do fazer mesmo pedagógico, da prática da sala de aula. Além disso tudo, tem uma coisa chamada sensibilidade, que nós professores precisamos ter em qualquer área que a gente esteja, de entender que o menino precisa de mais tempo, se tivesse mais um pouquinho de tempo ele caminharia melhor, de entender que naquele momento aquele método ou aquele determinado outro que foi tão importante para esse menino se aplica, para o outro não se aplica e tudo mais. Na verdade, também, ao longo do tempo, nós tivemos inúmeras referências, né, especialistas que se dedicaram à alfabetização. Né? A gente poderia citar alguns, a Emília Ferreiro. Eu, por exemplo, tenho uma afinidade muito grande com a Magda Soares, porque ela traz a questão social para dentro da escola. Né? E eu gosto muito da gente pensar aquele menino lá que não tem o saneamento básico, que não tem a família dita estruturada. O que é, na verdade, essa família estruturada, né? Que conceito é esse de família que a gente cobra tanto que as crianças tenham, visto que nós sabemos que essa estrutura do pai, mãe, 2 filhos e um cachorrinho no quintal não é mais, e há muito tempo não é a realidade das crianças brasileiras. Todas essas crianças com as suas questões sociais, desigualdade social, né? Violência contra essas crianças, em todos os sentidos, desde a sua primeira infância. Quantas crianças, se a gente for falar de índice, é assustador. Eu não quero nem trazer essa abordagem para cá, já que a gente está falando mais dos sonhos do que das dores. Mas é preciso pensar que essas crianças estão na fase de aprender, tendo que lidar com uma série de problemas nas suas casas. Então a questão social, ela é muito séria, né? E que vai atropelando ao longo dos anos a vida dessas crianças.
essas crianças todas estão dentro das nossas escolas e chegam lá no ensino médio. Eu tive uma experiência, Cleide, com um aluno do ensino médio, fiz uma atividade na sala, eu estou com 5 turmas por escolha minha, porque eu preciso estar ligada a eles, até para eu compreender o processo da minha pesquisa, para dar sentido, um pouco mais de sentido àquilo que eu estou, de fato, defendendo, né? Mas esse aluno, ele chamou a minha atenção, chamou muito a minha atenção, né? Dentre outros, mas eu vou trazer ele. Eu não vou citar o nome dele, é desnecessário, mas eu dei uma atividade e na hora ele escreveu o não sei. Ele escreveu o não sei de várias formas. O não sei só com N, o não sei N-S-E-I e de outras formas, tá? E quando eu recebi aquilo, ele muito, muito envergonhado, me entregou aquela folha e quando eu só abri quando chego em casa, meu coração ficou muito apertadinho, muito apertado. Ele mal sabe assinar o nome dele, né? E aí vem de encontro aquilo que você está falando. Quando é que nós vamos ter essa questão igualitária, democrática? Quando é que essas crianças todas, esses alunos todos, essa sociedade brasileira, quando a gente fala de sociedade, é o Brasil inteiro. Geograficamente a gente sabe o quanto esse Brasil ele é diferenciado em cada lugar que a gente vai. Então a gente está falando a nível de Brasil, né? Quando é que de fato essas crianças terão seus direitos atendidos? Porque reconhecidamente falando, através de estatística, o censo escolar do ano de 2023, se vocês forem lá no site do governo federal, ele está lá, que é de fato a garantia do acesso da criança à escola, ok, está garantida, a criança consegue chegar na escola, a criança está matriculada, quase que 90% das crianças estão matriculadas nas nossas escolas. O fato de a gente ter essas políticas voltadas para essa garantia da oferta e do direito deles estarem lá, e eles estão chegando à escola, não tem garantido a aprendizagem dessas crianças. Essa é a maior discussão na escola. Isso nos incomoda. E eu queria perguntar a vocês assim, a Magda Soares, ela defende essa questão social linkada à alfabetização, né? Tem uma questão que ela traz assim, que eu acho muito interessante, que ela faz a gente pensar. É um dos questionamentos que ela traz num dos livros dela, que ela diz assim: quais habilidades e aptidões de leitura e escrita qualificariam um indivíduo como letrado? Porque o que ela acabou entendendo ao longo do percurso dela de pesquisa? Que por conta dessa coisa, agora é letramento, agora é alfabetização, agora é codificar, agora é decodificar. Em que momento isso acabou confundindo um pouco a cabeça dos nossos professores e também daqueles que formavam os professores, né? Então ela traz essa questão. Que tipo de material escrito o indivíduo deve ser capaz de ler e escrever para ser considerado letrado? Quem é para vocês o aluno, o que vocês consideram alfabetizado, pronto para estar caminhando, seguindo o seu percurso educacional na escola? Como que vocês conseguiriam trazer essa característica? O que o menino precisa ter, efetivamente? Eu penso que ele precisa muito mais do que fazer letra bonita, que a gente vê muito isso, né? A menina letrada, quando ele tem letra bonita e ele escreve, mas ele precisa ler o mundo. Ele precisa pensar, compreender, né? Compreender o que ele está escrevendo, o que ele está lendo. Senão, ele só está ali mecanizado, né? Exatamente. E a escola, por muito tempo, nós aprendemos isso, né? Esse processo de mecânico. Não é só isso. Eu não posso querer que um aluno aprenda da mesma forma que o outro, que é o que você fala. Eu preciso ter mais precisa de tempo. Não é? E ele precisa aprender. Eu acho que o mais importante disso tudo, e que eu acho que eu aprendi, vivo aprendendo isso, e que me incomoda de certo ponto, são tantas tecnologias, são professores tops, pós, com tudo que ele pode, mas ele não compreende o aluno, ele não está levando para a sala de aula o que ele precisa ter. Eu acho que quando você diz que começou com método, e que eu falei também que a gente precisa mudar nesse meio aí, eu acho que é isso, é mudar para que a gente consiga alcançar esse aluno, não ele mecânico, mas que ele possa compreender o mundo. Olha só, meninas, imagine isso, tá? Um dado estatístico, essas coisas
chegam pra gente, mexem com a gente, porque a gente tá ali no espaço da escola. A gente vivencia com as dores dos professores, com os anseios, né? Imagine isso. Em 2021, 56,4% das crianças não foram alfabetizadas até o final do ensino do segundo ano, do ensino fundamental. Ou seja, a metade das crianças matriculadas no Brasil, a metade, aliás, mais da metade, 56, mais da metade não foram alfabetizadas até o final do segundo ano. É muito. Muita coisa. É muito. Isso aí está isso aqui, quem trouxe esse dado foi o SAEB. Isso é um dado do governo federal, tá? O que representa, vamos falar agora em números. Quando a gente fala em percentual, de 100 para 50, parece uma coisa, né, passa desapercebido meio que o número perto da estatística, né? Mas vamos falar de pessoas, de gente. Esse 56,4% representa 1,57 milhões de crianças não alfabetizadas. Não conseguiram ler nem mesmo o título de uma reportagem. Nossa, é desse jeito. É a realidade de quase 10 milhões de brasileiros. Não conseguem ler nem o título de uma reportagem, quase que 10 milhões de brasileiros. E aí, quando você faz um passeiozinho em alguns lugares, não vamos falar nem do nosso município, mas vamos falar do Brasil, em alguns lugares que vocês tiveram a oportunidade de ir, e que vocês veem exatamente isso acontecendo. A criança que está ali exposta à questão de violência, a gente vê a criança muito precocemente já trabalhando, porque é uma necessidade das famílias brasileiras, das mais pobres. Vocês acreditam que a questão da aprendizagem, na idade certa, com tudo que ele tem de direito, do conhecimento que ele deve adquirir naquele período educacional, se deve efetivamente à questão da desigualdade social nesse país? Também. Não só, Essa questão da escola, só abrindo um parênteses porque incomoda, né? Eu acho que quanto mais a série vai avançando, não estou falando de todos, pelo amor de Deus, mas eu acho que o professor que vai recebendo essa criança, ele vai se desresponsabilizando por ela. Sim. Por exemplo, só da alfabetização. Nossa, esse aluno é meu, eu preciso dar conta desse aluno. No segundo ano é assim, nossa, essa criança não aprendeu isso no ano passado, mas eu vou tentar ajudar aqui. Quando chega no quinto ano, eu acho que fica assim, nossa, já passou por 4, ninguém fez nada até aqui, não sou eu que vou fazer. Quando você chega no sexto, que já é segundo segmento... Aí ele tem 11 professores. Pois é, aí o de português que vai pegar, que ele não sabe ler o título, vai dizer, nossa, não fizeram isso lá no primeiro segmento? Ah, já tenho muita criança para poder dar conta, já estou cheio de diário. Eu acho que vai virando uma bola de neve. O que não vai sendo resolvido ali no começo, vai piorando à medida que essa criança vai avançando. Por isso que a gente tem tantos adultos que não são que não dominam. E aí essa é uma preocupação, porque a gente não tem... Olha, na minha cabeça, na minha concepção, a escola seria um espaço aberto. Eu acho que com a sociedade, do jeito que está se configurando, a escola precisa se reconfigurar. Exatamente. Não está cabendo mais esse tempo. Ai, olha, eu sou implicante com o tempo. Esse tempo da escola não cabe mais da forma que a sociedade está se configurando. É óbvio que a sociedade, que a desigualdade influencia, óbvio. A criança que tem acesso a livro, a criança que tem um adulto que responde suas perguntas, que tem tempo para questionar. Mãe, como é que se escreve tal palavra? Mãe, como é que escreve o nome do papai? Mãe, como é que escreve meu nome? A criança que tem algum adulto que tem tempo de responder e um adulto capaz de responder, porque eu tenho aluno que a mãe não lê e não escreve. Então eu mando um bilhete e ela vem me perguntar o que está escrito. Então assim, a criança que tem esse tipo de apoio fora da escola, ela vai ter um desenvolvimento dentro da escola diferente. Então a desigualdade social está implicada nisso aí. Muito. Agora a escola, ela é um espaço que precisa garantir a educação dessa criança, independente do histórico familiar e social dela. Essa é a minha obrigação. Está faltando muito essa é a minha obrigação. Isso, essa é a minha obrigação. Não, para ser professor, não pode sim você ir de qualquer maneira. Porque você tem que estar ali, você tem que fazer a diferença na vida daquela criança, daquele aluno. Então você tem que estar pronto para enfrentar todos os obstáculos,
Não é só ir ali porque tem um salário, porque Exatamente. você consegue fazer de manhã e de tarde aumentar um Exatamente. salário. Não, ser professor, gente, é você se doar. É doar uma vida. Eu falo porque assim, eu vivi 34 anos dentro de um município, que eu tenho só 34 de município, fora os 22 na escola particular. Mas assim, é uma doação. Quantos finais de semana eu perdi ali buscando, procurando meios para que na segunda-feira o meu aluno tivesse o melhor. E eu acredito muito assim, o professor tem que fazer corpo a corpo. Não adianta você fazer uma atividade, deixar aquela atividade toda errada. O aluno que erra e não conserta, ele não vai acertar mais, ele vai sempre errar. Então você tem que sentar e tem. Exatamente. É difícil. Por isso não é para qualquer um. Exatamente. Não é para qualquer um. Eu vivi, Cleide, uma situação que você me fez lembrar agora dessa situação. Lá quando eu fui diretora do Edilson no bairro de Rio de Areia, 2003 e 2007. Eu tinha uma família que era de catadores, lá no lixão. A mãe analfabeta, o pai alcoólatra, era uma sequência assim de 4, 5 filhos, né, que eles iam para a escola e tudo mais. Até que um dia, ela era muito presente, tá? Muito presente, muito engraçada, muito extrovertida e sempre cheirosa. Os filhos sempre limpinhos, cheirosos, né? E era essa referência que eu tenho da Maria. E ela é Maria mesmo, eu posso identificá-la, porque já não há problema de falar o nome dela. E ela me ensinou muito com uma ação. Uma professora corrigiu no caderno do filho, corrigiu riscando tudo que estava errado. Riscou. E esse caderno foi para casa. Diferente do que nós podemos imaginar, essa mãe era uma mãe de fato presente, analfabeta, mas presente na vida do filho. Ela pegou aquele caderno e foi danada da vida com aquele caderno na mão. Foi cuspindo. E aí fomos conversar com Maria, ela falou assim, Ana Paula, era eu e Cida da época, eu queria muito conversar com a professora, mas eu quero ir lá falar com ela. Vê se meu filho vai saber alguma coisa. Eu não sei o que está escrito, mas eu acho que do jeito que ela corrigiu, ele não vai aprender o que ele errou, porque ela riscou tudo, ele não sabe o que ele errou. Refletiu ali em cima de nada. Olha essa mãe que não sabe ler e escrever, talvez ela ainda não saiba, hoje ela já tem netos, mas olha a sabedoria dessa mãe, gente. Mas aí, Ana Paula, você entra também numa outra questão de alfabetização, que é uma coisa também que me seduz muito, o você ter esse olhar também, passar para os professores. Foi quando entrou aí o PENAC. Gente, era um momento maravilhoso. Porque você tinha ali um encontro com os professores, né? Uma vez na semana, no sábado, que ali você colocava para eles essa compreensão que você tinha que ter com o fazer do aluno. Entendeu? Quando uma mãe vai para a escola, que leva esse caderno do filho todo riscado... Em vermelho. Em vermelho. Nossa, quer dizer, olha quantas questões que fere aquele processo que o aluno está passando. Sim. Então, você também poder refletir sobre isso com o professor, né? Porque você não forma só um aluno, tem um trabalho também com o professor. Sim. Que também é muito importante, porque né, muitos professores estão na profissão por ser mais um emprego, né? Uns se identificam, se encantam, se acham ali, mas outros não. Outros não. Entendeu? E quando você começa a fazer um trabalho de formação com esses professores, muitos que se encantam e tem os outros também que às vezes até ali não é a minha praia, não dá, não consigo fazer isso. Então, acho que também é um ponto importante na alfabetização, porque é o professor que seduz o aluno, é o professor que é responsável pela vida daquela criança. Sim. Então, quando essa mãe, mesmo não sabendo ler e escrever, chega lá com o caderninho do filho todo riscado de vermelho, se para essa mãe feriu ela, você imagine para a criança que fez. Exatamente. São essas questões todas que a gente, na verdade, que mexe com a alfabetização, com a alfabetização e com todo o processo educacional desse menino. Porque nós temos as nossas marcas de quando fomos alunas e quem nós éramos enquanto alunas e o que nossos professores deixaram em nós dessas marcas, né? O quanto é importante a gente pensar nisso, porque esse é o futuro cidadão que a escola está ali ajudando a formar, a construir.
são muitas mãos, muitas pessoas ao longo da vida deste ser humano que lá na frente é o profissional, é o médico, é o professor, é o advogado, é o cara que está coletando o seu lixo. É esse menino que passa com você na escola e o que você fez nesse tempo que você estava com ele, né? Além de letrá-lo, né? É muita sensibilidade, né, dessa mãe, né, porque fere. A gente, quando é mãe, tem certas coisas que na escola nos fere, né? E aí e que a gente aprendeu isso muito no PENAIC, porque ele perdeu o formato inicial, e eu acho que isso, né, foi para um outro caminho, mas enfim, não é o momento para a gente pensar nisso. Acho que tem até que ter uma discussão sobre isso um dia. Mas eu penso também que o quanto a gente aprendeu com elas ali. Muita porque coisa. o tempo que nós passávamos ali. Como fomos felizes ali. Estudando, porque nós precisávamos estudar, passar aquilo para elas, ver o feedback delas em cima do que elas passavam para a gente reorganizar o processo. Então, falta esse tempo na escola, reorganizar. Sentar com o grupo, pensar junto, esse tempo de ouvir. Exata, né? Eu acho que falta pessoas. Falta pessoas, porque não é, como eu falei anterior, que não é para qualquer um. Então, o professor ele tem que querer, igual ela ali que tá novinha ali começando. Então, você vê a vontade dela de construir algo melhor na vida de alguém. Quando eu peguei, gente, eu terminei com 17 anos, com 18 anos eu estava ali e era aquele envolvimento de resgatar aquele aluno, de arrumar meios para que ele aprendesse a realizar, a ler, a escrever, a interpretar, porque o aluno não é só ele ler. Uma vez, quando começou a surgir a situação do construtivismo, as pessoas entenderam aquilo tudo errado, porque eu lembro que eu estava Margarida como diretora já, e uma professora mandou um aluno lá na secretaria entregar um bilhetinho dela. Aí depois ela voltou e falou assim, ele já está pronto, ele sabe mandar um recado. As pessoas entendeu? Não era isso, mandar o recado. Houve uma desconstrução do objeto principal de onde ele nasceu, isso, né? As pessoas começaram a entender tudo errado. E eu acho que começou a se perder também muita coisa aí. Então, o professor, que hoje, eu acho que o país em si deveria se investir nessa busca de professor que realmente queira estar ali. Por isso que eu acho que ele tem que ser valorizado. E a base. O posicionamento dele em sala de aula já reflete a forma dele de ver a sociedade, o cidadão, com certeza. O mundo, a educação. Essa mãe que a Ana Paula falou, ela não tinha o conhecimento de leitura e escrita, mas ela tinha vivência. Ela já entendia a função da educação. Já entendia, porque às vezes não lê e escreve, mas escuta, ela tem a vivência. Ela não queria o que ela estava passando pro filho dela, como ninguém quer, gente. E a professora fazendo Emília Ferreira passar raiva. Pois é. Porque o erro é uma forma de compreender o que a criança já sabe. Ela podia pegar dali e falar, vamos lá, agora daqui a gente vai avançar. Não riscar. Quantas vezes Bem, a gente, é precisa conversa. retroceder para avançar? Conversa para mais de metro, né? A questão da alfabetização, né? Antes de eu partir para uma brincadeirinha com vocês, né? Que é o chamado bate-bola, né? Quero dizer para você, Cleide, que minha primeira experiência estagiando foi na sua sala de aula lá no Austin Luiz. Eu era aluna do Formação de Professores e todas nós, sugerido pela nossa professora à época de estágio, deveríamos passar pela sala de aula da Cleide. Para que nós víssemos um modelo, um exemplo, uma inspiração de uma professora de alfabetização. Então eu tive assim a grata satisfação de passar por você quando eu era aquela menina sonhadora lá com 17 anos e de vivenciar a sua sala de aula, né? Isso para mim foi um marco, de fato, e sou grata a você, e sou grata a tantos outros que passaram por mim. A sua Elisinha,
que depois passou para o Estado, professora de arte, ela foi minha coordenadora de alfabetização quando eu fui alfabetizar, porque eu também passei por esse processo durante anos, com turma muito seriada para a escola, com alfabetização na sala, sem coordenador de turno, sem auxiliar de disciplina, em escola do interior, e que a gente dava conta de fazer tudo isso. A gente hoje não entende como que a gente dava conta disso tudo, e graças a Deus a gente teve sucesso ao longo desse caminho. Depois também vivi a experiência de alfabetizar adultos por muitos anos. Eu tenho a grata satisfação todas as vezes que eu vou votar, que é onde esse povo todo se encontra, eu tenho sempre alguém que está ali de mesário trabalhando e fala assim, uma pessoa passou aqui e disse que só sabia assinar o nomezinho. Eu não tinha essa oportunidade, porque você eu tinha vontade de alfabetizar. Porque você ensinou a essa pessoa a assinar o nome. E para elas isso é dignidade. Normalmente eu sinto muito isso na eleição, porque eles vão até ali votar e assinam o nomezinho, né? E eu tenho feedback no mesmo dia, porque eu também voto na mesma sessão. E aí eles falam, essa pessoa que assinou, e eu vejo o nome. Por diversas vezes eu me emocionei ao ver a assinatura daquela pessoa, ao ver aquele nome ali, saber que eu passei pela vida delas. E tenho certeza que vocês sentem isso também. Mas vamos lá, um bate-bola, uma pergunta e um retorno de vocês rápido para as questões, tá? Ai, meu Deus. Posso começar com você, Cleide? Se você pudesse voltar no tempo, para onde você iria? Eu para uma escola. Se você tivesse que voltar no tempo, para onde você iria? Para onde eu iria? É. Ao voltar no tempo, para qual situação você iria? Eu sei que são várias, a gente fica pensando, para onde eu vou? Mas uma em especial. Eu voltaria para uma escola. Não, a escola não posso falar porque eu tô nela ainda. Eu voltaria. Pro Penaic. Como marcou esse tempo, hein? Dos perrengues aos sonhos, às conquistas. Você, Riane? Eu voltaria para aquela menina que não sabia o que queria quando era uma garota e que hoje sabe. Então eu voltaria para lá e teria perdido menos tempo. Você, Damiane? Eu voltaria para as formaturas do passado, lá do meu tempo de 20 e poucos anos, muito mais, né? Acabaram com tudo, né? Voltaria para esse tempo porque era o dia que você falava assim, cara, fiz um trabalho muito bacana, todos estão lendo. Então eu voltaria para esse dia, para esses dias. Uma inspiração para você na área profissional da educação? Uma pessoa. Você. Meu Deus! De coração. Tô emocionada. Eu aprendi muito. O período que a gente ficou, os amigos. E hoje isso me emociona, porque tá cada um de um lado, cada um vivendo a sua vida, feliz. Mas eu sinto falta. Nós fomos felizes. Porque nós não tínhamos nada, mas a gente tinha uns aos outros. Tínhamos isso para mim é importante. Obrigada. Uma inspiração. Então, quem me picou com o bichinho da alfabetização foi uma professora lá da UERJ, da FFP de São Gonçalo, que foi lá que eu me formei, lá uma casa pra mim, que foi Tereza. Ela era uma pessoa que, além de extremamente profissional, era muito ética. Então eu aprendi que trabalhar não é só ir lá e cumprir seu trabalho, é ir lá e ser ético, fazer as coisas de acordo com a sua coerência. Ela me ensinou isso. Uma inspiração na área de educação pra você? Eu vou repetir Damiane. Sabe por quê? Porque na época eu passei dois momentos da minha vida que eu não consigo esquecer, que serviram, assim, me serve para me guiar. Um foi a gente numa reunião, o Damiane vai lembrar. Riane estava junto também, mas Damiane tem certeza que vai lembrar. Quando Betona queria me tirar do Penaic. Porque eu estava recém em direção, né, com a minha outra companheira de direção. E Betona achava que eu saía muitos dias para estar nos encontros e que não podia. Como é que ia uma diretora sair? E aquilo me angustiou tanto, que eu não conseguia nem falar, porque eu não queria mais sair daquilo ali. Aquilo realmente foi um momento da minha vida que me deixou muito feliz. Pelo grupo, pelo que eu estava vivendo. Aí a gente foi para uma reunião com você, na sua sala. Isso. Me lembro até hoje, você sentar de um lado, Betona de outro. E Betona já estava antes na reunião. Eu amo Beth, amo. Que também é minha outra inspiração, tá? Né? Arranca raba de vez em quando é normal. Isso. Eu amo Beth. Só que ela virava para mim e falava, você tem que sair. Você não pode estar nesse grupo, você agora é diretora. Você tem outras coisas. E eu fiquei quieta, paralisada, porque
Eu ficava assim na cabeça, gente, então vou Dividido ter que entre dois amores. Mas eu falava assim, então vou ter que desistir de ser diretora, porque de estar ali na direção. Aí você quietinha, só olhando. Betona falando e você só olhando. Aí teve uma hora que Betona parou de falar, porque ela estava certa que eu tinha que sair. Aí você virou pra mim e falou assim, você tá feliz fazendo isso? Aí eu falei, muito feliz. Foi a única coisa que eu te respondi. Aí você virou pra Betona e falou, então ela vai continuar no PENEC. Pronto, Betona parou de falar na hora. E ficou os outros assim me olhando. Eu falei, então eu vou continuar. A gente filha mexe o saco. Então, assim, são coisas, são momentos que a gente passa na vida que a gente vê o outro na sua trajetória, entendeu? Porque realmente a gente tem que fazer o que faz feliz, o que te faz feliz, entendeu? E eu levo isso pra minha vida, entendeu? Uma inspiração pra você? Adivinha? Você é minha inspiração. Eu acho que você Tava combinado chegou isso. assim. Quem manda chamar esse grupo? Chegou assim Emoção. num momento que assim mudou a história de Saquarema. E eu falo o tempo todo para todas as pessoas, eu comento. Tem gente que às vezes pergunta assim, Ana Paula não vai vir na política, que não sei o que. Eu falo assim, Ana Paula é uma pessoa maravilhosa e para mim foi a melhor secretária de educação. Eu falo sem medo, porque não só pelo cargo, mas pela pessoa que você é, pelo carinho que você tem, pelo abraçar que você sempre nos acolheu. Então você foi simplesmente fantástica. Isso todo mundo fala, tá? Obrigada. A gente escuta até hoje, o pessoal fala que é muito humana. Não é o grupo que está aqui. E aí eu tive o período de ficar afastada de licença, 2 anos, eu fiquei fora da educação. E quando voltei, né, já tinha mudado muitas coisas. E a gente também sai da educação muito mexida, até você encontrar o seu caminho depois que você vivencia o fora de uma sala de aula, vivencia uma secretaria de educação. Eu saí muito mexida, muitas coisas. Mas, como eu falei anteriormente, a gente construiu algo. E o que a gente fez, ninguém vai apagar. Porque nós marcamos. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, quando eu vejo essas marcas, que tem marcas desde a alfabetização, desde os meus amigos, professores que eu passei, e eu sempre cito isso para o meu filho, a gente na vida precisa deixar marcas. E hoje, quando eu decido, às vezes, não, que ainda estou no meio do caminho, que eu falo, eu vou parar, eu preciso parar enquanto eu estou bem, enquanto eu ainda tenho essa chama que a gente vem falando sobre isso dentro de mim. Porque não adianta eu parar quando eu estiver caquética, ficar em cima de uma cama, ficar reclamando de um governo, ficar reclamando. Eu quero parar agora, porque agora eu estou bem. Sim. Para viver todas as coisas que ainda temos para viver, né? Perguntas ou respostas? Perguntas ou respostas? Perguntas. Pergunta que move o mundo, né? Perguntas ou respostas? Perguntas, sempre. Uma frase que você considera assim, importante que você carrega para sua vida. Pode ser um ditado popular. Uma frase que eu gosto de usar muito, que é assim, as minhas imperfeições me fazem ser única. Entendeu? Porque é através dela que eu tento melhorar a cada dia, buscar novas coisas e fazer melhor a cada dia. Perfeito. Ale, uma frase ou um ditado popular que você gosta, que você considera relevante para sua vida? Eu vou falar uma palavra. Acreditar. Eu costumo assim, acreditar, entendeu? Em tudo que a gente pega para fazer, porque eu acho assim, que isso que nos move, né? Acho que a pessoa tem que ter fé, tem que acreditar, porque isso vai movimentar você em todos os sentidos, tanto na sua vida profissional, na sua vida pessoal, com os seus alunos, com o seu filho, com o seu marido. Você tem que acreditar. Sim. Riane, uma frase. Tem uma do Shakespeare que eu adoro. Sendo o fim doce, que importa se o começo amargo fosse. Então, se tá amargo agora, só esperando um pouquinho Que vai ficar doce. que vai ficar bom. Perfeito, minha linda da literatura. Linda. E aí eu vou lembrar da nossa amiga Betona, que sempre disse pra mim, manda quem pode, obedece quem pode.
acho que essa é a melhor. Porque Ela tem uma outra maravilhosa também. O pior do urubu é achar que o boi boi tá morto. Ela falou isso pra mim. São essas questões, essas frases, essas palavras que ficam dentro da gente, que faz com que a gente se torne um outro ser, que a gente possa ser diferente com o outro, ser melhor com o outro. Eu aprendi muito, porque ninguém é igual a ninguém, então esse respeito e também manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes a gente precisa ser mandado, às vezes a gente também precisa obedecer e estar com a escuta, porque eu acho que isso é o principal para você mudar qualquer situação, é saber ouvir. A Cecília Meirelles, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que cada um de nós tem uma verdade, né? Ou tem a sua verdade, pela qual deva morrer. Qual é a sua verdade pela qual você deve morrer? Pelo meu filho, essa é a minha verdade. Por ele é tudo. E por esse amor que eu tenho à educação, à alfabetização, eu acho que eu morro, que eu sofro, Eu brigo. que eu brigo. Eu acho que é isso. Acho que é isso, pelos nossos princípios. Assim, não dá pra gente fazer mal feito. A gente só faz se for direito. Pelos filhos, não tem como não vir outra palavra na cabeça quando você faz a pergunta. E pela minha vida, porque eu luto pela minha vida, é o que eu falo, eu acordo acreditando e Viver educado. vou dormir assim, entendeu? Qual causa? Pela minha família. Nossa, são filhos, agora são netos, que depois que a gente se torna avó, nossa, é fantástica. E pela minha vida, como a Alessandra falou, a gente, né, tem que acreditar que a cada dia vai ser melhor, que tudo vai se ajeitar. E na educação eu espero, sinceramente, que um caminho novo venha acontecer, né, nessa situação toda. Eu ando meio preocupada, porque é tanta coisa que você vê, é tanto liberalismo, tanta libertinagem que você está vendo, que você fica incomodada. Às vezes eu olho para as minhas crianças e falo, o que será do futuro dessas crianças? Sim. Então eu espero realmente que os princípios e os valores voltem para que a gente consiga ver algo melhor. Em uma palavra, uma única palavra, uma característica que não pode faltar no professor, pode ser no alfabetizador, mas no professor, uma única palavra. Envolvimento. Envolvimento. Você Amor. Lê. Você. Ética. Ética é boa. Comprometimento. Comprometimento. Com todas essas palavras e experiências partilhadas e divididas aqui, né? Eu quero de verdade agradecer pela disponibilidade do tempo de cada um de vocês, pela emoção trazida pela nossa conversa tão carinhosa, tão afetuosa. Eu espero de verdade poder ter, ao longo desse tempo, trazido para vocês experiências únicas, que é reviver a nossa vida de uma maneira, acho que tão feliz. E eu quis trazer vocês para aqui, e eu quero aproveitar para agradecer ao dono desse espaço, né, ao Gustavo, que gentilmente disse que eu poderia vir e sequer me perguntou o que eu faria. Só disse assim, pode sim, chega lá e encontra o melhor espaço para você junto com a Inês, que é a responsável aqui do espaço. Então a gente vai vendo que o que a gente deixa na vida das pessoas são esses afetos. Porque eu tenho certeza que o Gustavo abriu a porta do meu canal porque ele também acredita no trabalho que a gente está fazendo e acredita na gente enquanto profissional. Então acho que essa também é uma forma de dizer para vocês o quanto vocês são fundamentais e o quanto que vocês são essenciais para que essa desigualdade social se dissolva, seja menor, seja menos excludente, seja menos injusta, como ela tem sido. Então eu quero agradecer a dedicação de vocês, o tempo de vocês, mas quero finalizar com uma história, Riane. Porque eu fui encantada pela sua sala de aula, em visita à escola,
E eu gosto muito de história. Eu vivi esse tempo com meu pai, com os meus tios, meu avô, de sentar na varanda, cheio de netos em volta e sobrinhos, e ouvir as histórias deles, né? Eu fui presenteada com essa família, né? O que fez de mim o que eu sou, né? De gostar de estar à mesa, de estar junto. Então, eu sou muito grata a Deus por essa família que eu tive e pelos amigos que eu fui construindo, né? E que fazem de mim a pessoa que eu sou. Você tem um dom muito bonito. Obrigada. Tem um dom do amor, do acolhimento. Tem mesmo, né? Não tem outro caminho, né, Cleide? A gente tem uma vida muito passageira. A nossa vida é breve, né? E por que a gente fazer disso com tanta arrogância? Se tudo isso é passageiro, né? E é um texto de Carlos Drummond de Andrade. Assim como me encantei na sua sala de aula, ouvindo você contar a história, era um projeto lindo que a escola fazia. E eu cheguei exatamente na hora disso. Eu nem sabia que esse projeto acontecia e descobri ao visitar. Era algo que eu gostava de fazer, ainda gosto, né? De ir nas escolas e estar com eles mesmo, sentindo, né? E esse texto de Carlos Drummond de Andrade diz assim: a verdade, a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Ora era uma metade, ora era outra metade. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus focos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Carlos Drummond de Andrade. Eu quero fechar aqui dizendo e perguntando a cada um de nós que a gente continue com as perguntas. Quais são ou qual é a nossa verdade? Um beijo grande, agradeço a todos vocês, amo vocês, carrego vocês para sempre no meu coração e agradeço a todos vocês que estão caminhando comigo nesse canal. Vem comigo, estamos juntos, até a próxima. Um beijo.